Eu estou aqui ao lado da doutora Tânia Bacelar de Araújo, que abriu as portas aqui do seu escritório para me receber em nome da revista Persona Mulher para uma bela entrevista que vamos fazer. É um orgulho estar aqui presente com a senhora nessa entrevista, agradecendo antecipadamente, em nome de Lúcia Pisolante, esse espaço na sua agenda para essa entrevista. Eu sei que a senhora é uma mulher muito ocupada e nos atendeu prontamente quando liguei. Mas vamos começar. A senhora é natural de Recife? Isso. Seus pais? Meus pais, minha mãe é natural de Alagoas, no interior de Alagoas, sertão. Sertão. Qual a cidade? É Mata Grande. Mata Grande, eu a conheço. E no pé de uma serra, no semiárido. E meu pai é natural de Vitória de Santo Antão, aqui na zona da Mata. E os dois se encontraram aqui no Recife. Vitória de Santo Antão e Boca da Isso, e Mata. Um era da zona da Mata e o outro era do sertão. Semiárido do... Então, uma família de de classe Alagoas. média. Meu pai era médico e era oficial da Polícia Militar e minha mãe era doméstica. E a senhora... Deixou de estudar para casar, como as mulheres faziam antigamente. Que a grande maioria das mulheres, né? Nos tempos passados, né? Ainda bem que essa história acabou. Foi a nossa geração que quebrou assim com mais força, né? É verdade. E a senhora tem quantos irmãos? Nós somos quatro. Eu sou a mais velha, tenho outra irmã e 2 irmãos. E a sua inspiração, posso dizer assim, como socióloga e economista, foi a única da família que trilhou por esse caminho da sociologia, da economia? Foi. Minha irmã fez pedagogia, meu irmão mais velho fez medicina e meu irmão caçula fez engenharia. E eu ia fazer direito, mas quando eu fiz o teste vocacional do 3º ano do 2º grau, o resultado do meu teste foi assim: você dá para tudo menos para ser advogada. E eu acho que o teste tinha razão. Com certeza, né? Então eu fui fazer uma área próxima, né, que era Ciências Sociais, e no curso de Ciências Sociais eu conheci uma disciplina chamada Economia. E aí eu gostei, de essa disciplina tem a ver comigo. Eu fiz o vestibular do curso de Economia no ano seguinte e fiz os 2 cursos em paralelo, um na Universidade Federal, o outro na Universidade Católica. Qual a sua religião? O destino me transformou mais em economista do que em sociólogo. Economista, de um nome assim que orgulha muito o estado de Pernambuco, né? Pelo seu trabalho, pela sua representação na economia, desbravou, né? Desbravou essa profissão feminina, né? Isso. Na minha turma, nós éramos 50, existiam 3 mulheres somente. Então era uma profissão masculina, digamos assim. Quase que ainda totalmente. hoje tem uma predominância, mas já tem na faculdade hoje, a grande maioria da turma já é de mulheres. Já é de mulheres. E a sua religião? Católica. Católica. E o novo Papa aí? Eu adorei. Gostou? Gostei. Essas novas mudanças que ele está... Eu acho que ele tem firmeza e ao mesmo tempo serenidade, né? Que são atributos às vezes difíceis de reunir. E ele tem uma sabedoria, acho que ele vai mexer com a igreja. Com a calma dele, com a firmeza dele, ele vai... A simplicidade. Acho que ele é uma pessoa do bem, né? Você veio para fazer uma renovação dele. Acho que ele vai conseguir. Porque a igreja estava precisando. Né? Então acho que ele veio num momento muito Importante, favorável. Né? Porque às vezes você é inovador, é empreendedor, mas o contexto não ajuda. Eu acho que ele veio num contexto em que a sociedade mundial está pedindo lideranças como a que ele está exercendo. Ele dá novas expectativas eu acho para que ele está o sintonizado com a demanda da sociedade. Isso é muito positivo. E determinado a fazer
mudanças. essas mudanças, né? Agora recente, acho que foi ontem no jornal, já falando de indicação de um casal para ser canonizado, né? Pois é. Que coisa E ele linda, está né? parecendo como uma pessoa aberta ao momento em que ele vive. E isso não é fácil na igreja, que a tradição é muito pesada. É verdade. Já veio de muitos anos, né? É. Com aquela coisa fechada para o hoje do povo, né? Isso. Ele veio dar uma renovação. E acho que foi uma coincidência muito boa ele, no começo do mandato dele, ter vindo ao Brasil naquele encontro com a juventude, né? Porque ele se encontra com os jovens e se encontra num país onde a Igreja Católica tem um peso importante. Acho que isso deve ter ajudado a ele, aquele diálogo que ele teve com a juventude mundial, né? Os anseios dessa população jovem, e num país como o da gente, onde a Igreja Católica ela é muito forte, ela tem um peso na sociedade importante. Que bom saber da sua opinião. E me diga o seguinte, o que... Ele nos tocou, mas eu acho que o Brasil tocou ele também. Com certeza, né? Deve ter reforçado algumas esse otimismo que os brasileiros, né? Nós brasileiros temos, né? Um otimismo e também algumas visões que a gente tem, né? O Brasil é uma sociedade aberta, que está querendo mudanças, né? Acho que isso ajuda. Sim, com certeza. Vem de anos para cá, nesses últimos 10 anos, muitas mudanças no nosso país, né? Para melhor. Para melhor. E a gente quer mais, né? Com certeza, queremos mais. E, então, vou lhe perguntar, o que para si representa ser pernambucano? Eu acho que é importante. Pernambuco tem muita coisa boa, assim, do fato da gente ter sido um dos lugares por onde o Brasil começou. Acho que isso é uma marca que Pernambuco sabe cultivar, né? Tem um certo saudosismo que a gente tem que controlar, né? Tem uma certa nariz empinado, né? Do pernambucano, que também a gente tem que ter cuidado. Mas tem o lado positivo, tem uma história muito rica, tem um patrimônio cultural muito rico. Então faz diferença nisso aqui, eu acho. Faz diferença ser pernambucano. Faz. E pernambucana tem sempre... Eu, antes de fazer essa entrevista, vi algumas coisas na internet, muitas coisas, né, a seu respeito, e algumas fotografias. E a senhora sempre com um sorriso largo, descontraído, né? Dizem que eu sou otimista. É bom ser otimista, né? Sempre, porque quando você é otimista, sempre se atrai coisas boas. Isso. A senhora amanhece o dia já com esse sorriso. Isso. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe era assim. Já amanhecia rindo e de batom. Eu também não esqueço meu batomzinho. Sorrindo já de batom, né? Isso. A senhora era, o Araújo é de que É do meu marido. Seu esposo, né? Eu sou Araújo também. Aí é da Paraíba. Meu marido Paraíba. é do sertão da Paraíba. Sim. O Araújo é dele. E vamos começar a fazer mais algumas perguntas. Essa primeira pergunta foi da nossa presidente Lúcia Pisolante e essa agora também. Por que a mulher tem estado tão ausente das questões econômicas do país? A senhora acha que as mulheres podiam estar mais entrosadas nas questões políticas? Econômicas e políticas. Eu acho que esse era um ambiente feminino, né? Eu acho que a gente já está muito mais presente do que já esteve na geração da minha mãe, por exemplo, na geração da minha avó, nem falar. Mas eu acho que ainda tem uma presença muito insuficiente, principalmente no espaço da política. No espaço da economia até que a gente já avançou, né? Mas há muitas mulheres empresárias, há muitas mulheres dirigentes de grandes empresas, mas há poucas mulheres, por exemplo, no parlamento. Muito poucas, Acho que a presença da gente no mundo político ainda é muito insuficiente para o que é a representatividade nossa na população. As eleições desse ano já estão aí.
Seria um bom momento. Você vê que precisa ter cota, precisa colocar, que os partidos têm que apresentar candidatas, né? Que não é uma coisa que vem naturalmente, tem que ter um estímulo. Então as mulheres têm que se jogar mais como Acho que sim. na política, né? Na política e na economia também, porque são áreas que afetam muito a nossa vida. A vida das pessoas é muito afetada pelo que acontece na economia e pelo que acontece na política. E a presença feminina, eu acho que ela ajuda. Ontem eu vi a entrevista da Maria Luísa, que é dona dos armazéns Luísa. Sim. Não sei se você viu. Não vi. Uma entrevista ótima. Ela hoje lidera uma das maiores redes de varejo do Brasil. Uma mulher firme, sabe fazer o que ela faz, gosta de fazer o que ela faz. E a Rita, uma expansão enorme, ela aproveitou essa conjuntura econômica favorável para firmar a empresa que ela herdou da família dela. Então, acho que esse tipo de liderança é uma coisa positiva do país. No nosso país, né? Emprega, um empresário emprega muitas pessoas, né? E isso faz e com muitas que mulheres, ela diz que na política de recurso humano dela, ela dá prioridade as mulheres. às mulheres. Que Ela interessante. tem uma leitura feminina também na gestão. Que legal. E como a senhora acha que pode-se diluir esses bolsões de miséria no Norte e Nordeste que ainda existem? Eu acho que um investimento muito importante a ser feito é a educação. Acho que, infelizmente, a própria sociedade brasileira não valoriza esse investimento em educação. Está começando a valorizar agora. E a gente está valorizando e pressionando mais no ensino médio e na universidade do que no ensino básico. E o ensino básico é um grande gerador de desigualdade. Porque se você é uma criança e tem acesso a uma escola de qualidade, você tem muito mais chance na vida. E se você é uma criança e frequenta uma escola de má qualidade, você vai ter muita dificuldade para depois superar. Mesmo que você seja uma pessoa inteligente, que você seja uma pessoa que quer progredir com base no seu esforço, você vai ter muito mais barreiras. E o Brasil faz essa clivagem na base. Muitos países fazem o contrário. Tem um bom lastro e depois cada um escolhe a sua. Então acho que essa é uma das fontes de geração de pobreza mais graves. No campo, no Brasil, acho que a estrutura fundiária ainda é uma fonte de geração de pobreza muito forte. No Nordeste, particularmente, onde terra boa é um fator escasso. Então, quem tem terra boa no Nordeste é privilegiado. Então, isso também dá um corte. Não é à toa que o Nordeste é um dos lugares do Brasil onde se concentra a pobreza no meio rural. E aí não é só educação. A questão fundiária também é muito importante. É uma outra maquininha de gerar pobreza e desigualdade social. E essa desigualdade, a senhora, com todos o que a senhora falou agora, a senhora acha que é só questão do poder público ou a sociedade, a iniciativa privada também pode colaborar para diluir esses bolsões de miséria? Pode também, mas eu acho que é principalmente política pública. Claro que o setor privado pode, por exemplo, fornecer educação, o setor privado pode. E eles até fornecem no ensino básico a educação até melhor do que a que o governo oferece. Eles também têm esse papel. Mas eu acho que a política pública, que é a grande, é lá que a gente tem que pressionar. Agora, como tem que pressionar, tem que ter quem pressione. Então, enquanto a própria sociedade não pressiona, as decisões ficam mais lentas. Eu acho que tem a ver com os valores da própria sociedade.
E O essa, brasileiro precisa incorporar com mais força isso, de que, por exemplo, a educação básica dos nossos filhos, dos nossos netos é prioridade. Né? E a gente cobrar isso com mais força do que a gente cobra. ter essa certeza que também tem que ter essa consciência do povo que tem que se pedir isso e não Isso. dar prioridade a pedir outras coisas ao É. governo, Isso. aos municípios. Pedir Isso. educação, É. porque Acho uma que pessoa educada pensa. isso faz uma diferença. Né? Então, veja, tem uma associação muito forte entre pobreza e educação. Não é o único determinante, mas tem uma associação muito forte. É um investimento importante. Países que melhoraram muito a vida das suas populações fizeram esse investimento com mais força do que a gente está fazendo. E o desenvolvimento, a senhora esteve à frente coordenando a recriação da Sudene. Isso. E a Sudene nos tempos passados e nos dias de hoje, nesses últimos 10 anos? Qual o seu olhar para a Sudene? Eu sempre digo que tem 3 Sudenes. A Sudene de Celso Furtado era uma instituição com muito prestígio, com muito dinheiro, com uma tarefa transformadora na mão dela, fez investimentos muito interessantes, por exemplo, fez muito investimento em pesquisa para conhecer a realidade da região, fez muito investimento em infraestrutura no Nordeste. Na época dela, o Nordeste não tinha energia suficiente, a Cheste tinha sido recém-criada, não tinha estrada suficiente, ele fez um investimento pesado na rede rodoviária da região, fez muito investimento em educação, equipou as secretarias de educação, formou muita gente. Então, acho que teve um momento lá muito especial até o golpe de 64. E aí tem a segunda fase da Sudene, que é uma Sudene menos transformadora e mais industrializante, que eu acho que foi a que predominou. A imagem que ela passou é muito mais positiva, mas é dessa segunda, onde as fichas estavam mais concentradas na proposta de industrializar o Nordeste. Eu não acho que isso seja uma coisa errada, acho que é importante industrializar o Nordeste, mas o objetivo ficou muito mais concentrado nessa tarefa, que é uma tarefa explicitamente econômica. Então, acho que ela empobreceu, embora tenha deixado um legado importante. O terceiro momento foi o momento do esvaziamento. Né? À medida que a própria política regional do Brasil foi desaparecendo, ela chegou a ser fechada, depois foi recriada com outra característica, depois foi recriada com uma tentativa que foi essa que eu coordenei, acho que não colou. Então, hoje ela não tem apoio. Ficou só no papel. Ficou só no papel, não tem instrumentos de atuação. Sim. Então, como ela não recebeu instrumentos de atuação, principalmente financeiro, ela não pegou. E ela tinha perdido apoio político também, acho que os governadores não patrocinavam, não poderiam ter patrocinado. Hoje você vê que ela não aparece no cenário. Foi uma recriação. Apareceu assim no noticiário, né? Aquela reunião inicial e não houve. Você vê que muitas vezes os governadores do Nordeste se reúnem fora da Sudene. E tem reunião do Conselho da Sudene e grande parte deles não vai. Porque o Conselho da Sudene ainda existe. Ainda existe. Mas funciona com muita fragilidade. Aí eu acho que o papel dos governadores é importante. Juntou a recriação do Sudene, né? Se eles tivessem se unido em favor da causa, né, do Sudene, que é a união, né, dos estados do Nordeste. Que essa visão de que a Sudene era portadora de que o Nordeste, como é uma região que perdeu espaço no Brasil, ela precisa de união entre os estados, porque eles separadamente são frágeis.
Dá a impressão. Pernambuco não é 3% da produção nacional. O Pernambuco sozinho é muito Pouco pequeno. para conseguir recursos e tudo mais. Né? Hoje em dia, todos os grandes empresários, às vezes grandes empresas, estão se juntando em parceria. Né? Eu acho que é o momento de agora aproveitar isso e se unirem, né? Mas aí coincidiu também com esse momento da guerra fiscal, em que o próprio governo federal deixou de dar incentivos e aí os governos estaduais passaram a dar incentivos. Aí eles entraram em disputa, em vez de entrar em cooperação. A ideia da Sudene era a ideia de cooperação. Eram blocos de cooperação entre os estados e entre os estados e o governo federal. Sim. Então a noção de cooperação ela era uma noção muito forte no projeto da Sudene. E o que prevaleceu no período recente foi a noção de competição. Cada estado quer dar mais do que o outro. Dava um incentivo à multinacional, ela se instalava e o outro ficava lá, sem ter. E aí a multinacional faz um estudo e ela vê que se ela for para Pernambuco ou para Paraíba, não faz muita diferença. Ou para o Rio Grande do Norte, está muito perto, os fatores são muito parecidos. Aí ela vai chega no quem dá sul. mais. Não, mesmo que ela venha, ela vai para o estado que der mais. Aí os estados passaram a competir entre si, ao invés de colaborar e partilhar projetos. Acho que essa noção, essa perda foi importante. Explica também por que ela não cola hoje. Quase que um fracasso. Um esfacelamento. Desfacelamento. Por conta dessa parte de competição entre os governos. Acho que valoriza um pouco hoje essa noção de que junto a gente consegue mais. E Celso Furtado, o que representou para a senhora nesse contexto da economia do país? Veja, eu entrei na Sudene depois que ele já tinha saído. Enquanto ele era superintendente, eu era estudante. E quando eu entrei na Sudene, em 66, ele já estava exilado. Então eu não conheci ele na Sudene, eu conheci o que ele deixou. A história dele, que ele deixou, teve uma do trabalho dele. Pelo que eu aprendi na Sudene, que foi obra dele. E quando eu fiz meu doutorado, eu fui aluna dele, ele já exilado na França. Eu fiz um curso com ele. Você morou alguns anos e estudou na França, né? Fez doutorado lá. E ele foi da banca da minha tese. Aí eu conheci mais de perto ele quando eu fui fazer a pós-graduação. Eu era da Sudene, ele já não era da Sudene, era professor na França. Que interessante, né? E a senhora entrou na Sudene como 66. estagiária na época? Eu entrei fazendo pesquisa e depois eu fiz uma seleção e entrei. Muito novinha a senhora entrou lá. Muito, eu tinha 20 e poucos anos. Eu era Foi estudante. uma das primeiras mulheres funcionárias. A Sudene era interessante porque Celso Furtado tinha um sistema de seleção que ele valorizou muito. Ele fazia recrutamento nas universidades e fazia seleção para fazer um curso. E depois os que passavam para fazer esse curso passavam 6 meses estudando. E depois dos 6 meses, os melhores alunos do curso é que ele contratava. Então era um processo seletivo onde mulheres que tinham qualidade técnica terminavam entrando. Então a Sudene tinha um quadro de mulheres então foi bem interessante. Assim, para os anos naquela época. Para aquela época. Era um quadro interessante. O problema é que as mulheres na época também não tinham muita presença nas universidades, mas a política que ela adotava favorecia as mulheres a entrada, tanto de homens como de mulheres. Entrava quem conseguia passar essas barreiras. Não tinha indicação política, era por mérito mesmo que se entrava. E tinha que fazer esse curso. Ele selecionava no curso. Isso era também interessante porque dava muita homogeneidade aqui, porque todo mundo tinha passado naquele curso. Não tinha uma base. E as pessoas quando passavam, a senhora acha que hoje, eu vejo tanto no Brasil inteiro matérias, concurso de receita, concurso para isso, concurso público em todas as áreas, né, do país, tanto estadual, municipal, federal, mas assim, eu não sei se é o meu olhar,
eu observo que muita gente quer ser funcionária pública, mas não tem o menor amor para aquele trabalho que ela está fazendo o concurso ali. Não sei se para isso... Mas eu acho que isso existe em todas as profissões, né? Tem gente que vai trabalhar só porque aquilo vai ganhar apareceu aquele na salário. frente, quer ganhar aquele salário. No setor privado também tem gente assim. É verdade. No setor público tem uma estabilidade maior. Então a tendência à acomodação também é maior. No setor privado, quando tem e o gerente sente isso, ele bota logo para fora. Aí demora menos. Acho que a diferença é essa. Um demora mais e o outro demora menos. No seu olhar de economista, o Nordeste tem um crescimento que pode alavancar o Brasil nos dias de hoje? Não, o Brasil é muito maior. A gente não alavanca o Brasil, mas a gente ajuda. Porque o Nordeste produz somente 13% de tudo que o Brasil produz. Então, a grande estrutura econômica do Brasil está no Sudeste. A gente fez isso no século XX. Mas isso é um sonho da economista Tânia Bacelar? Que o Nordeste arraste o Brasil? Não, eu acho que o Nordeste deve integrar mais o Brasil, sem a pretensão de ser ele o motor do Brasil. Mas é inegável que o Nordeste tem um potencial muito maior do que a gente aproveita hoje. Então dá para a gente crescer muito mais e aproveitar muito mais o potencial que tem na região. Agora, passar São Paulo, por exemplo, eu acho que não deve nem ser um objetivo, né? Até porque São Paulo é muito importante para o Brasil. É verdade. Então não é disso que se trata. Agora, se trata de ver que o Nordeste tem um potencial importante, que mesmo na indústria a gente pode abrigar indústrias importantes. Né? E tem que ousar, tem que forçar. Né? Alguns potenciais são evidentes, outros você tem que estimular. O potencial industrial tem que ser estimulado. Porque como a indústria concentrou com muita força no Sudeste, hoje vantagens competitivas estão lá. Então a gente tem que criar isso aqui. Fazer uma fábrica aqui é mais difícil que fazer lá. Formar gente. Tem vários desafios que a gente tem que fazer. Mas a resposta também é positiva. Quem usa depois termina achando que é uma coisa positiva. Né? Eu acho que isso é uma coisa boa que aconteceu no período recente aqui. O Brasil passou a olhar para o Nordeste de um jeito diferente e melhor. Né? Que o Nordeste, por ser uma condição de pobreza muito grande, quando a gente vai no Sul, no Sudeste, tem uma imagem deformada do Nordeste. Né? Predomina mais uma imagem negativa do que uma imagem positiva. Eles destacam mais nossos problemas do que a seca, a nossas violência e outras potencialidades, coisas. né? Não é negar que existe muita miséria, existe muita pobreza, mas existem outros potenciais que são muito fortes também. Né? E a resposta da população, quando você estimula esses potenciais, também é muito positiva. Eu acho que nessa fase recente que a gente viveu, o debate sobre o Nordeste foi muito interessante, porque você viu uma curiosidade, tanto a nível internacional como das regiões mais ricas, para ver o que é que está acontecendo no Nordeste, né? Por que está tão dinâmico? O que é que tem de positivo lá? A pergunta um pouco se inverteu, entendeu? As pessoas querendo curiosidade maior. A gente passou a frequentar a agenda econômica, né? E não só a agenda social. Eu acho que foi uma mudança bastante interessante que aconteceu. E esses programas sociais do Brasil, como Bolsa Família, qual a sua opinião sobre eles? Eu acho que eles são positivos, né? Porque, veja, na verdade é uma forma do Estado dar um mínimo para quem não tem nada. Então, eu acho que eles jogam um papel importante